Então, eu acho que eu começo meus vídeos todos com esse então, né? Acho que eu tenho que mudar. Toda hora eu falo, então, tu não deve estar mais aguentando esse então, né? Aí eu já ia falar, então vamos, né? Vou começar aqui, que eu não sei o que eu falo para começar, não. Vai lá. E olha só, meus cheiros, o artigo 10, a primeira coisa que tu vai ter que lembrar dele é que nós vamos tratar aqui de consórcios e distritos, tá? Então, na hora que você for elaborar seu mapa mental, tu já direciona artigo 10, aí tu escreve essas palavras, consórcios e distritos, ok? Então, deixa eu falar. Ah, meu pai, tem que parar com esse então. Eu vou falar sobre o artigo 10, a diferença de consórcios e distritos. Você vai fazer o seguinte, essas palavras, consórcios de distritos, elas só vão poder ser aplicadas aos municípios, tá? É batata. Na hora que tu pega uma questão lá, na prova ele fala assim, aplica-se aos consórcios administrativos o princípio da direção única direcionada aos estados. Nunca esqueçam, tá? Então, seja consórcio, seja distrito, a primeira dica é que vão ser estabelecidos entre municípios e não vão acontecer entre estados, tá? Então, falou que consórcio acontece entre estados, que distrito acontece entre estados, pode marcar errado essa questão, tá bom? Outra coisa que você precisa também lembrar desse artigo 10, que nos consórcios nós vamos trabalhar com a direção única, tá? Então, pode lembrar disso, consórcio é direção única, tá bom? E distritos, a gente trabalha através de uma articulação, a gente integra as ações, tá? Então, a gente fala integrar e articular essas ações. Mas eu vou explicar como que funciona, tá? Essa explicação, que é um pouquinho mais demorada, mas eu vou explicar, certo? Então, para minha prova, o que eu vou lembrar? Consórcios e distritos só acontecem entre municípios. O consórcio, ele tem uma modalidade que nós chamamos que é a direção única. E como que os distritos se organizam? Através dessa articulação. Eles integram e articulam essas ações, tá? E agora nós vamos para essas explicações. Então, deixa eu mostrar a primeira aqui e depois eu direciono a explicação. Então, ele fala assim, ó. Os municípios poderão constituir consórcios. Então, se na minha prova estiver escrito os estados poderão constituir consórcios, bem, errado, tá? Esqueçam. E aí ele fala aqui, para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. E aí eu vou explicar como que isso é desenvolvido em conjunto, essas ações e os serviços. Aí ele vem para o parágrafo 1º, tá? E ele fala assim, aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais, ou seja, entre municípios, não são interestaduais, vira e mexe aparece esse raio dessa palavra interestaduais, então não faço entre estados, faço entre municípios, o princípio da direção única, tá bom? Então na hora que ele falar que consórcios estabelece essa direção interestaduais, nada a ver, tá? E se ele também falar que o princípio é através de uma articulação, nada a ver, tá bom? Porque consórcio não articula, consórcio é direção única, quem vai articular são os distritos, certinho? Então você vai lembrar do princípio da direção única e os seus respectivos atos constituídos disporão sobre o que está sendo observado aqui, tá bom? E aí, depois, no parágrafo 2º, aí ele já fala agora de distritos, tá? No nível municipal também, porque também só vai acontecer entre os municípios. O SUS poderá organizar-se em distritos, tá? De forma a integrar e articular, ó. Integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações e dos serviços. Se na prova chegasse, fosse, né, colocado exatamente desse jeito, ficaria fácil, meu cheiro, porque era só decorar isso daqui, né? Mas no raio da prova não vem assim bonitinho,
tá? Então, vem de forma contextualizada, e aí na hora que vem contextualizado, o aluno fala, professor, tu não me explicou isso? Não, expliquei, tá? Então, essa é a minha explicação agora, tá bom? Então, direto, se chegar direto para a tua prova, vai chegar falando que consórcios e distritos, eles vão acontecer entre municípios, tá? Que aqui no consórcio a gente trabalha com essa possibilidade dessa troca intermunicipais, tá? Através de uma direção única, e aqui os nossos distritos, eles fazem essa integração e articulação dessas ações, tá bom? De forma fácil. Mas agora vamos entender o que são esses raios desses consórcios e o que são esses raios desses distritos, tá? Então, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou explicar os consórcios e aí, depois, com a explicação dos consórcios, eu vou para a explicação dos distritos. Meu cheirinho lindinho, me coloque aquela folhinha branca, por favor. Muito obrigadinho, tá bom? Então, olha só. Deixa eu fazer agora meus desenhos, que eu só sei desenhar as bolas, não sei fazer nada mais do que bola, mas vai dar para você entender. Então, vai ser assim. Eu tenho aqui, deixa eu ver como é que eu escrevo isso. Vou colocar aqui um município, aqui outro município, então eu tenho o município A e o município B, tá? Esses daqui são os municípios. Os municípios, meus cheiros, eles são responsáveis pela atenção básica, tá? Então, básica aqui, básica aqui. Isso daqui nós já estudamos, básica, básica. Então, aqui são os municípios. Vou colocar aqui para você não esquecer. Municípios. E aqui nós temos os nossos estados, tá? Vou colocar aqui um estado só, porque esse estado é responsável por esses municípios aqui, certo? E estado, ele é responsável pela média e alta complexidade. Complexidade. Pra tu não esquecer, tá bom? Então, vem cá. Vamos agora entender esse raio dessas bolinhas aqui. Seguinte. Então, na minha cabeça, eu vou entender que os serviços de saúde, eles vão ser prestados desde a menor complexidade até a maior, tá? E quem ficou responsável pela menor foram os nossos municípios e a média alta são os nossos estados, tá bom? Então, é o seguinte, eu tenho 2 municípios. Esses municípios são próximos, tá? Não são municípios distantes, não. Então, eu tenho o estado ele é a junção de vários municípios, né? Então, eu tenho aqui um estado e os seus municípios. Escolhi 2 municípios desse estado, tá bom? Então, vai ser o seguinte, como é que é o financiamento para o SUS? Como é que é o orçamento do SUS? A gente trabalha com o orçamento da Seguridade Social, né? Que é Previdência, Assistência e Saúde que vai ser direcionado. E a gente trabalha com a arrecadação desses impostos. Então, aquilo que é produzido dentro dos municípios, dentro dos estados, nós retiramos um percentual e direcionamos para a área da saúde. Isso daí a gente estuda, EC número 29, quando está relacionado aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Então, exemplo, lá na EC número 29, que é a emenda constitucional número 29, a gente estuda que os municípios eles vão ter que aplicar 15% no mínimo, né? Daquilo que é arrecadado no seu município. Só que eu tenho um município A que ele planta tomate, tá bom? O município A, ele vive lá, a população vive de plantar tomate. Já o município B, também todo mundo planta tomate, ó, a mesma coisa, está sendo feita no A e no B. Só que o B, ele teve a possibilidade de construir uma indústria, tá? Então tem uma indústria lá. E aí ele pega esses tomates e consegue fazer um extrato de tomate e comercializar, mandar para fora, exportar isso daí, esse extrato de tomate dele. Então, o que eu quero que você entenda, meus cheiros? Que esses municípios, ambos precisam prestar atenção básica, porque é a responsabilidade deles, tá bom? Só que em relação àquilo que vai ser arrecadado, o dinheiro que a gente vai destinar para a área da saúde, nesse município aqui eu vou pegar um percentual de 15% só da plantação de tomate e nesse município que é bem próximo a esse, eu já consigo pegar um percentual em cima da produção de tomate, mas também daquilo que é produzido lá nessa fábrica aqui, eu falei acho que indústria, né? Nessa fábricazinha aqui que é mandado para fora, entenderam? Então o que eu quero diferenciar? Que eu tenho municípios que prestam a mesma atenção, que é a básica, mas que a arrecadação desse dinheiro para a área da saúde, desse município vai ser um pouquinho menor, porque o bichinho só planta tomate,
E desse daqui vai ser um pouco maior, mais expressivo, né? Porque ele tem lá uma indústria e aí ele consegue fazer esse extrato de tomate e mandar para fora, tá bom? Então, para tu lembrar, eu vou chamar esse município A de município pobre, é o município mais pobrezinho, tá bom? Porque a arrecadação dele não é menorzinha, só a plantação de tomate. E esse daqui vai ser o município mais rico, porque além de plantar o tomate, ele ainda comercializa lá esse tomate, esse extrato de tomate, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, município pobre, porque a arrecadação dele é mais baixa, e esse daqui, ó, bem maior, tá? Então, eu vou chamar esse daqui de pobre e esse daqui de rico, certo? Andréia, pra que esse raio desse pobre e desse rico aqui? Para você entender que ambos são municípios, que ambos prestam atenção básica, mas que eu tenho diferença nessa arrecadação, tá? Aqui eu tenho um valor menor e aqui eu tenho um valor maior. Eu tô lembrando uma aluninha que eu tava em sala de aula presencial, aí quando eu falei isso, eu falei assim, ó, o município tem que destinar 15%, né, para a área da saúde. Aí quando eu falei que esse era menos, esse era mais, ela falou assim, professora, eu não entendi. Não é 15% para todo mundo? Por que esse é menor e esse é maior? Eu falei, ué, minha bichinha, mas 15% de R$10 é igual a 15% de R$1.000? Não, né? Então, o percentual é o mesmo. Só que depende em quanto tu vai aplicar esse percentual, tá? Então, aplicar 15% só na plantação de tomate e aplicar 15% na plantação de tomate mais naquilo que está sendo comercializado com extrato de tomate é diferente, tá bom? Então, por isso que eu falei que esse é o mais pobre e esse é o mais rico, combinado? Ok, tu já entendeu isso, né? Espero que tenha entendido, tá? Agora vamos para a prática. Eu tenho o seu João, que mora bem aqui no município B, tá? Vou colocar aqui seu Joãozinho aqui, ó. Seu João mora aqui no município B, tá? Ele reside aqui, seu João, certo? Seu João, ele foi lá no postinho de saúde fazer uns examezinhos lá, tá? De rotina. E aí, ao realizar o toque, porque tem que fazer o toque, nada de preconceito, tá bom? Seu João realizou o toque e aí o médico dele lá, o urologista, falou, seu João, ó, infelizmente, eu acho que o senhor tá com uma complicação aqui nessa próstata. E então, seu João, eu vou ter que pedir alguns exames mais específicos, mais detalhados, só que esses exames não são feitos aqui no nosso município, porque aqui a gente só faz a atençãozinha básica. Então, se o município só faz atenção básica, seu João não vai conseguir fazer esses exames aqui. O que eu vou ter que fazer com o seu João? Pegar seu João e encaminhar para onde? Vai, responda, meu cheirinho, responda aí para o meu estado. Porque não é o estado que faz a média alta, tá? Então, isso daqui, meus cheiros, nós chamamos de uma descentralização política administrativa. Por quê? Porque eu estou tirando seu João aqui do município e descentralizando ele para o estado fazer a média ou alta complexidade. Entenderam? Então, ó, mandei seu João lá para o estado fazer a média ou alta complexidade para ele, certo? Seu João chegou lá no estado e aí começou a realizar os exames dele, tá? Fez lá uma tomografia, pediu uns exames de sangue, fez lá um bando de coisa. Infelizmente deu que seu Joãozinho tá lá com um tumor de próstata e vai ter que começar um tratamento, né? E aí uma quimioterapia, uma radioterapia, isso daqui já é uma alta complexidade. Então, quem também vai fazer isso? O Estado. O Estado é o responsável. Entendeu essa lógica? Ok, né? Então, o município passa para o Estado faz média e alta complexidade. Bacana? Só que, depois que isso daqui estava funcionando, o Estado, ele pensou assim, gente do céu, mas tão oneroso demais, menino, ficar mandando esse seu João para cá, para mim. Tem que pagar a hospedagem, tem que pagar o transporte, tem que pagar acompanhante, ainda tem que pagar o procedimento aqui. E se o seu João não fosse tratado lá no município? Seria muito melhor. Aí o Estado teve uma ideia. Aí o Estado falou assim, ó, município B, eu queria fazer um acordo com você. Se eu construir aí, ó, no teu município um hospital, vou construir aqui um hospital, tá? Vou colocar aqui um hospital. Nossa, gente, ficou parecendo negócio de morto, né? Aqueles negócios de morto, agora ficou parecendo a igreja. Tá, gente, isso é um hospital, tá? Não vou saber desenhar. Primeiro pareceu um negócio de morto, depois pareceu a igreja, mas é um hospital, precisa ser um hospital.
Então, esse estado chegou e falou assim, município, se eu construir um hospital aí para você, tu não atende o seu Joãozinho aí, não? Aí o município falou, eu não, eu sou responsável pela atenção básica, meu filho, eu não sou responsável pela média e pela alta. Aí o estado falou assim, não, mas eu vou te dar o hospital, prontinho. Aí ele falou, tá, e aí o hospital, ele paga por si só? Não, eu vou realizar procedimentos aqui de média e alta complexidade. E quem ganha para fazer média e alta é tu, estado, não sou eu não. Aí o estado falou, tá bom, município, então eu faço assim, eu te dou o hospital, mas eu pego esse dinheiro que eu ia gastar com o seu João e mando para você também. Se eu fizer isso, tu atende seu João aí? Ele falou, menino, na hora, pode repassar o dinheiro que eu atendo seu João aqui, tá? Então, olha só, existe a possibilidade do município assumir o papel que é do Estado, que é média e alta complexidade. Mas para que isso aconteça, esse município tem que ter condições para isso e o Estado precisa ressarci-lo, o Estado precisa mandar o dinheiro para que ele cumpra o papel dele, tá? Então, o Estado aqui, ó, vai repassar o dinheiro do Estado para que esse serviço seja prestado aqui dentro do município. Então, o município, ele recebe para prestar assistência básica, que todo mundo tem que fazer, mas quando ele assume o papel que é do Estado, média e alta, ele vai receber o dinheiro do Estado para ele fazer a média e alta complexidade. Entendeu isso, meu cheiro? Tudo bem, acho que entendeu, né? Vamos mais, já falei aqui. Agora vem para cá, certo? Aqui eu tenho Dona Maria, tá? Vou colocar Dona Mariazinha aqui, colocar uns cabelinhos nela assim, tá? Para parecer que é Dona Maria, certo? Então, olha só, no município A, eu tenho Dona Maria. Só que Dona Maria foi do mesmo jeito, foi lá pro postinho, atenção básica, fez os exames, só que tá com nódulo na mama, precisa fazer uma mamografia. É média, vai ter que ir para o Estado. Chegou lá, fez a mamografia, deu um tumor maligno, vai começar a quimioterapia. Dona Maria vai começar a quimioterapia, que é alta complexidade. Agora, o Estado, visualizando o mesmo processo de ida da Dona Maria, ele pode fazer a mesma coisa com que ele fez com esse município aqui, falar que vai construir um hospital, vai repassar esse dinheiro? Não pode, meu cheiro, porque esse raio desse município ele é muito pobrezinho, bichinho. Ele não vai conseguir manter essa estrutura aqui, ele não tem nem profissionais lá. Mal tem um enfermeiro, um médicozinho da família e um auxiliar de enfermagem, tá bom demais, não tem profissionais. Então, dá para o Estado fazer esse acordo com esse município? Não dá, porque esse município é pobre. Ué, André, então o que vai ter que continuar acontecendo? Ué, Dona Maria vai ter que continuar indo para o Estado, não tem o que fazer. Só que o Estado teve uma outra ideia, ele falou, não, peraí, olha só. O município do lado do teu, Dona Maria, tá prestando esse serviço. Ó, agora tem um hospital, tá super chique. Então, eu vou negociar com esse município ao lado, o município B. Eu vou pedir para ele atender a senhora, para ao invés da senhora vir para cá, a senhora ir lá para esse município, lá, ser atendida lá. Aí o Estado vai e conversa, ó, com o município B. Ô, município B, agora tu tá atendendo aí, tem um hospital tão chique. Atende os pacientes do município A, faz isso para eles. Aí o município B fala, o quê? Atendo nada, meu filho. Eu atendo os meus. O meu acordo que eu fiz com você foi para atender os meus. O dinheiro que tu tá me mandando é para atender os meus. Ué, o do município A manda para você, entendeu? Aí ele falou, não, mas é porque tá muito caro vir para cá. Aí ele falou, não, então faz assim. Se você me passar o dinheiro que você ia atender esses pacientes, para cá, eu atendo eles. Aí o Estado fala, não, então tá, então eu mando dinheiro para vocês, você atende? Eu atendo. Então, meus cheiros, é isso que acontece. Ele pega esse dinheiro aqui, ó, que ele iria gastar com esse paciente e repassa também esse dinheiro para quem? Para o município B, tá? Então, ó, o Estado ia gastar esse dinheiro, aí ele pega esse dinheiro e manda também para o município B. Então, o que o município B faz? Ele presta assistência para os dele, mas também presta para o vizinho dele aqui. Mas por que ele está prestando essa assistência para o vizinho? Porque o Estado está ressarcindo ele, entendeu?
Meu cheiro, essa historinha toda que eu contei foi só para tu entender o que é um consórcio, tá bom? Mas na verdade, essa historinha para entender o que é um consórcio, para entender lá na frente, tá? Quando eu falar de nomes e noas. Então, consórcio é assim. Consórcio é quando o município ele consegue prestar assistência para os seus. Cuidado, não é assistência básica, porque assistência básica todo mundo tem que fazer, tá? É assistência de média ou alta complexidade, que é a assistência que o Estado deveria prestar. Então, esse município consegue prestar assistência para os seus, mas ele também consegue prestar para os demais. Por isso que a gente fala que o consórcio é direção única, tá? Aqui, ó, única porque a gente faz assim, ó. Isso é única, tá? Então, o que isso significa? Quando eu faço essa seta aqui, significa que é o seguinte, ele vai prestar para os dele, mas também, ó, de forma única, ele vai prestar para os demais. Só que tem troca aqui, esse município pobrezinho vai dar alguma coisa para esse município rico? Não, porque o bichinho não é pobre, ele não tem como dar nada, só prejuízo aqui, só paciente doente, tá? Mas e aí, André, por que ele está prestando assistência? Porque o Estado está ressarcindo ele, só por isso. Então, o consórcio é quando um município ele consegue prestar essa assistência para os seus, para os dele, no caso, aqui, mas ele também faz para os demais, por isso que a gente usa esse termo, direção única. Combinado? Então, já entendeu o que é um consórcio. Agora, vamos fechar com os distritos, tá? Então, consórcio, a modalidade dele é direção única, porque ele presta para os seus e presta para os demais. E distritos, Andréia? Distritos, a gente usa o termo de integrar e articular as ações, tá? Então, vou fazer aqui uma outra bolinha. Meu bichinho, você coloca uma outra folhinha branca, por favor? Ô, eficiência, adoro os meus lindinhos. Pra ficar pedindo os negócios em cima da hora. Então, vamos lá. Aqui, ó, distritos, vou colocar aqui 1, 2, 3. A, B e C, tá? Então, olha só, meus cheiros. Aqui eu vou falar de distritos. Qual é a diferença? Lá em consórcios, eu tenho um município prestando assistência para os seus e para os demais. Então, esse município que presta assistência para os seus é o município que tem referência. O que é referência? É uma referência de média ou alta complexidade, que é a do Estado, tá? Só que esse ao lado, que era o pobrezinho, ele não tinha referência nenhuma. Por isso que ele não podia fazer troca, tá bom? Ele só recebia assistência, mas ele não prestava assistência, entendeu? Só que agora nos distritos, cada município desse vai ter que ter uma referência, tá bom? Então, exemplo. O município A tem uma referência, o B tem outra e o C tem outra. Eu vou colocar aqui o município A comprando um aparelho, um tomógrafo, o B comprando um raio-x e o C comprando um aparelho de ressonância, tá? Então, olha só, eu sou município A, B e C. Esse ano eu tive uma arrecadação boa aqui no meu município e resolvi comprar um tomógrafo. Meus cheiros, tomógrafo é atenção básica? Não, é média e alta complexidade. Então, isso daqui é de responsabilidade de quem? Do Estado. Então, se eu estou prestando assistência que é do Estado, quem está me ressarcindo não é o Estado? Então, aqui, ó, o meu Estado está me ressarcindo porque eu estou prestando uma assistência que é dele. Aqui, no caso, estou realizando as tomografias, que quem deveria realizar era ele. Só que ele está mandando dinheiro para eu fazer isso. Aqui, o meu município B, ele comprou um aparelho de raio-x, que também não é básico. Você vai lá no posto de saúde, no PSF, tu acha raio-x? Acha nada. Mas ele está prestando uma assistência que é do Estado e o Estado está ressarcindo. E o município C comprou uma ressonância, que é o aparelho de ressonância, a mesma coisa. O Estado está ressarcindo. Só que olha só, eu, município C, só tenho a ressonância. Quando eu precisar de uma tomografia ou de um raio-x, eu vou conseguir? Não vou, porque eu só tenho a ressonância. Aí, o que eu vou ter que fazer? Mandar o paciente para o Estado, não é? Só que aí o Estado teve uma ideia. Epa, peraí. Cada um de vocês possui uma referência.
Por que vocês não trocam as referências entre vocês? Por que vocês não articulam, tá? Então, essa possibilidade de integrar e articular essa troca que pode ser feita. É o que nós chamamos de referência contra referência. Então, se eu tenho aqui um tomógrafo, mas na hora que eu precisar de um raio-x ou de uma ressonância, eu passo os meus pacientes para vocês. E quando vocês precisarem, vocês passam os pacientes de vocês para mim, tá bom? Então, olha a diferença desse para o que eu expliquei de consórcio. Então, o distrito, ele integra as ações e articula, ele troca, é o que nós chamamos de referência contra referência. Então, ele faz isso daqui, ó, tá? Ele integra e articula. Eu tenho uma, você tem outra, e nós vamos trocar, articular. Já nos consórcios existe essa troca? Não, porque a direção era só única, só eu que tinha referência e eu prestava para você. Você não me dava nada em troca. Quem me ressarcia era o Estado. Agora aqui não, cada um tem uma referência, a gente faz essas nossas trocas, a gente realiza essas nossas trocas. Entendeu, meu cheiro? Vem cá. Então, para o meu artigo 10, eu vou lembrar que consórcios e distritos só são realizados entre municípios. Então, o termo que eu utilizo são intermunicipais, que o consórcio, a modalidade dele é direção única, porque ele presta assistência para os seus e presta para os demais, mas não existe troca, e que nos distritos existe essa integração, essa articulação, tá? E essa articulação é para proporcionar a totalidade dos serviços. Então, a gente consegue proporcionar essa totalidade desses serviços entre esses municípios. Não precisa passar para o Estado. A gente presta todos os serviços fazendo essas trocas, realizando essas trocas, que é o que nós chamamos de referência contra referência. Então, vamos lá justificar aqui, meus cheiros, para terminar, tá? Então, aqui, ó, artigo 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto, tá? Essas ações e esses serviços. Então, o parágrafo 1º é o que vai falar dos consórcios. Aplica-os aos consórcios administrativos intermunicipais. Não posso ter nunca a palavra interestaduais, tá? Qual é o princípio do consórcio? Direção única. Presta para os seus e presta para os demais, tá? Direção única aqui para você não esquecer. Então, esse tem referência e presta para aquele que não tem referência, tá? E o parágrafo 2º, também em nível municipal, porque os distritos também acontecem em nível municipal. O que eles vão fazer? Eles vão integrar e articular. Agora é referência contra referência, tá? Então, uma referência contra outra referência. O que eles vão fazer? Recursos, técnicas e práticas voltadas para quê? Para a cobertura total das ações e dos serviços de saúde. Porque quando eu possibilito essas trocas, essa articulação, significa que eu vou conseguir proporcionar todo aquele atendimento sendo prestado entre esses meus municípios. Eu não vou ter que mandar o paciente para o Estado para obter essa assistência, tá? Lembrando que tanto os consórcios como os distritos, eles vão receber o dinheiro vindo da esfera federal. Por quê? Porque a esfera federal, ela manda dinheiro para os estados. Mas quem está exercendo o papel do Estado não são os municípios? Então, ao invés dela mandar o dinheiro para o Estado, ela manda direto para os municípios, que é o que a gente vai estudar lá na frente, que são os repasses fundo a fundo. Mas também quem vai ressarcir o município é a esfera estadual, através do fundo estadual. Por quê? Porque o município está exercendo o papel que é do Estado. Andréia, todos os municípios vão fazer isso, mas nunca, meu cheiro. Por quê? Porque o município pobrezinho não vai conseguir fazer isso, tá? Então, para um município conseguir realizar tanto um consórcio como um distrito, é porque esse município precisa ser um pouquinho mais rico para ele assumir o papel que é do Estado e prestar essa assistência para ele, mas também para outros municípios, certo? E então, termina aqui o artigo 10. Voltamos aí para o artigo 12, artigo 13 e assim vai, né? Até chegar no 53 para terminar a nossa 80-80, tá? É rapidão, já volto.